Você já parou para pensar em quantas vezes o seu próprio cérebro te sabotou? Quantas vezes você quis mudar, conquistar algo grande, mas uma voz interna sussurrou que não seria capaz? Pois é, essa é a realidade da maioria das pessoas. E Napoleon Hill dedicou toda a sua vida a mostrar como inverter esse jogo, como fazer a mente parar de ser inimiga e se transformar na maior aliada que alguém pode ter. Napoleon Hill nasceu em uma cabana pobre, no interior da Virgínia, em 1883. Ele poderia ter seguido o caminho comum de sua época, trabalhando pesado por pouco, vivendo sem sonhos, apenas sobrevivendo. Mas desde cedo, percebeu algo curioso. Algumas pessoas, mesmo em condições iguais ou até piores que as dele, conseguiam prosperar, enriquecer, conquistar respeito e influência. Isso despertou uma inquietação profunda em sua mente. Ele queria entender por que alguns venciam enquanto tantos outros fracassavam, mesmo começando do mesmo lugar, e foi assim que o destino colocou Andrew Carnegie em seu caminho. Carnegie, o magnata do aço, um dos homens mais ricos do mundo, lançou sobre Hill um desafio que parecia impossível: estudar durante 20 anos a mente dos homens mais bem-sucedidos, descobrir os princípios do sucesso e organizá-los em uma filosofia que qualquer pessoa pudesse aplicar. Era como se Carnegie tivesse dito: se você aprender a fazer o cérebro obedecer, poderá conquistar absolutamente tudo o que desejar. Hill aceitou o desafio. E foi aí que começou a jornada mais extraordinária de sua vida. Ele entrevistou mais de 500 líderes, inventores, empresários e políticos influentes, incluindo Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell e tantos outros que moldaram a história. Mas o que ele realmente estudava não eram apenas suas conquistas externas, e sim os mecanismos internos que os moviam, a forma como suas mentes funcionavam, os padrões de pensamento que transformavam sonhos em realidade. E o que ele descobriu é algo que continua sendo revolucionário até hoje. O cérebro humano é uma máquina incrível, mas precisa ser treinado, disciplinado e dirigido. Se você não assumir o comando, ele vai te controlar com preguiça, medo, dúvidas e autossabotagem. Mas se você assumir o volante, se você aprender a dar ordens à sua mente, ela vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Napoleon Hill entendeu que os pensamentos são magnéticos, que tudo o que você coloca com intensidade na mente tende a se transformar em realidade. Descobriu que o cérebro, quando alimentado com um desejo ardente e uma fé inabalável, cria caminhos invisíveis, abre portas, atrai oportunidades e conecta você a pessoas e circunstâncias capazes de transformar completamente sua vida. Mas aqui está o ponto mais poderoso. A maioria das pessoas vive como escrava do próprio cérebro. Elas acordam e já pensam em problemas, repetem velhos padrões, se concentram no medo, na escassez, na dúvida. É como se entregassem o volante da vida a um motorista bêbado que não sabe para onde ir. Hill mostrou que é possível inverter isso, que é possível assumir o controle, programar a mente e fazer com que ela obedeça cegamente aos seus comandos. Ele dizia que o cérebro funciona como um campo fértil. Tudo o que você planta nele, cresce. Se você planta medo, colherá fracasso. Se você planta coragem e desejo ardente, colherá resultados extraordinários. Se você planta disciplina, colherá vitória. O segredo, portanto, não é lutar contra as circunstâncias externas, mas dominar o território interno, transformar a mente em um exército obediente ao comando da sua vontade. Mas dominar o cérebro não significa que a jornada seja fácil. Napoleon Hill mesmo passou por grandes provações. Ele conheceu a pobreza, foi criticado, desacreditado, quase desistiu inúmeras vezes. Ele mesmo lutava contra seus próprios medos, contra sua própria voz interior que dizia: "Você não vai conseguir, isso é grande demais para você." Mas foi nesse campo de batalha interno que ele descobriu a verdade mais importante. Quem vence a própria mente, vence o mundo.
E é por isso que seus ensinamentos atravessam gerações. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava apenas ensinando a ganhar dinheiro, estava ensinando a conquistar a si mesmo, a disciplinar a mente, a transformar o cérebro em um servo fiel que trabalha dia e noite em busca daquilo que você ordena. Imagine o que aconteceria se você decidisse hoje, neste momento, que seu cérebro vai te obedecer. Imagine se, em vez de repetir velhos medos, você plantasse apenas pensamentos de vitória. Imagine se, ao invés de se entregar à preguiça, você desse ordens firmes para a disciplina assumir o comando. Imagine se, a cada dia, você ensinasse sua mente a buscar soluções, oportunidades e crescimento. Não haveria limite para o que você poderia conquistar. Napoleon Hill mostrou que tudo começa com um desejo ardente, seguido por uma decisão inquebrantável e sustentado pela disciplina mental. É como domar um cavalo selvagem. No início ele resiste, tenta te derrubar, mas quando você assume as rédeas e mostra quem manda, ele corre na direção que você escolher com força e velocidade. O segredo está diante de você. Faça seu cérebro te obedecer. Diga a ele todos os dias para onde quer ir, o que deseja conquistar, quais metas vai alcançar. Não permita que pensamentos de fracasso tenham espaço. Substitua cada dúvida por fé, cada medo por coragem, cada preguiça por ação. Porque a mente é como um músculo. Quanto mais você a treina, mais forte ela fica, e mais fácil se torna comandá-la. Napoleon Hill deixou claro: a diferença entre os vencedores e os derrotados está dentro da cabeça de cada um. O vencedor é aquele que transforma o cérebro em servo. O derrotado é aquele que permanece escravo de sua própria mente. Se você aplicar esse princípio, se você aprender a programar sua mente com pensamentos de abundância, de coragem, de determinação, não haverá obstáculo grande o bastante para te parar. Você poderá conquistar riquezas, saúde, relacionamentos, paz interior, influência e qualquer outro objetivo que o seu coração desejar. Porque no fim, o verdadeiro poder não está nas circunstâncias externas, mas no simples e profundo ato de assumir o comando da própria mente. Mas a grande verdade é que, mesmo depois de compreender o poder da mente, Napoleon Hill sabia que a teoria sozinha não bastava. Ele entendeu que fazer o cérebro obedecer não era um acontecimento único, mas sim um processo diário, quase uma batalha silenciosa que cada pessoa precisa travar consigo mesma. Hill dizia que o cérebro é como um radiotransmissor e receptor. Ele emite vibrações conforme os pensamentos que você cultiva e, ao mesmo tempo, capta energias, ideias e oportunidades que estão na mesma frequência. Por isso, se você pensa em fracasso, sua mente sintoniza pessoas, situações e até circunstâncias que confirmam o fracasso. Mas se você pensa em vitória, disciplina e abundância, sua mente começa a atrair aliados, caminhos e até soluções que você jamais teria enxergado antes. Essa descoberta foi tão poderosa que mudou para sempre a forma como ele enxergava os seres humanos. Hill percebeu que não existe destino fixo, não existe sorte cega, não existe barreira intransponível. Existe apenas um fator determinante: a forma como você treina o seu cérebro para reagir diante da vida. Ele mesmo provou isso. Houve momentos em que perdeu tudo, em que parecia estar derrotado, mas sua mente treinada não aceitava a derrota como final. Em uma dessas fases mais sombrias, Hill repetia para si mesmo: dentro de mim existe uma força maior do que qualquer obstáculo lá fora. Minha mente é minha maior arma, e enquanto eu acreditar, nada poderá me derrubar. E é exatamente esse o ponto. O cérebro precisa ser disciplinado como um soldado. Se você o deixa livre, ele se entrega à preguiça, ao medo, à dúvida. Mas se você ordena, se você estabelece regras, metas, crenças inabaláveis, ele começa a agir em silêncio, dia e noite, abrindo caminhos invisíveis. Hill ensinava que o desejo ardente, quando alimentado com constância, cria um impulso magnético
que obriga o cérebro a trabalhar em busca de soluções. Muitas vezes você nem percebe, mas enquanto dorme, sua mente continua calculando, conectando ideias, buscando alternativas. É como ter um servo fiel que não descansa, que não para, que trabalha incansavelmente para te levar até onde você determinou. Mas aqui está a armadilha que prende milhões de pessoas. Elas deixam o cérebro se transformar em inimigo. Em vez de alimentá-lo com fé, alimentam com medo. Em vez de dar ordens de coragem, repetem ordens de fraqueza. Em vez de visualizar vitória, passam o dia inteiro repetindo para si mesmas que não são capazes. E assim, sem perceber, programam sua própria derrota. Napoleon Hill queria despertar as pessoas desse sono profundo. Ele dizia que cada pensamento é uma ordem que você dá para sua mente. E quanto mais vezes você repete uma ordem, mais forte ela se torna, até o ponto em que sua mente simplesmente obedece sem questionar. É por isso que ele falava tanto de autossugestão, da repetição diária de afirmações positivas, da visualização constante dos seus objetivos. Porque assim como um ferro é moldado pelo fogo, o cérebro é moldado pelas ordens que recebe. Ele sabia que o poder de transformar vidas estava escondido em algo simples: ensinar as pessoas a dominar a mente antes que a mente as dominasse. E talvez essa seja a parte mais incrível de toda a sua jornada. Hill não falava apenas de dinheiro, mas de propósito. Ele acreditava que quando você faz seu cérebro te obedecer, você não apenas conquista riquezas materiais, mas também descobre paz interior, clareza, força espiritual e um senso de realização que nada pode tirar de você. Me ajude a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Assim como chego até você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E o que torna sua mensagem ainda mais poderosa é que ela não era apenas teoria, mas prática. Ele mesmo foi do fracasso à vitória várias vezes, sempre provando que o segredo estava em manter a mente firme, disciplinada e direcionada. No fim das contas, a lição de Napoleon Hill é clara e direta. Quem governa sua mente, governa seu destino.